Olá, boa noite. Começou hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. O governo federal inicia a semana recebendo representantes dos caminhoneiros para evitar uma nova paralisação. E como a sociedade digital tem impactado as nossas relações sociais e o mundo dos negócios? Esse é o tema central desta edição. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Polícia Rodoviária Federal registrou 11 acidentes nas estradas mineiras durante a Semana Santa. Um dos acidentes teve vítima fatal. Durante a operação foram emitidas 867 autuações por excesso de velocidade. 11 CNH foram recolhidas e 3 pessoas foram presas. No último domingo, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, o Minas venceu por 3-2 o time do Praia Clube no primeiro embate decisivo na final da Superliga de Vôlei Feminino. As duas equipes voltarão à quadra para o segundo jogo pela play-off, decisão do título, na próxima sexta-feira, dia 26, às 21h30, no Sabiazinho, em Uberlândia. Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do ginásio municipal. E hoje começou a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A primeira fase teve início em 10 de abril e vacinou crianças, gestantes e mulheres no pós-parto. Agora, o Ministério da Saúde abriu imunização ao restante do público-alvo. O foco é vacinar trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e presos. Em Uberlândia, se você faz parte desse público-alvo, procure uma UBSF ou uma UBS mais próxima. A vacinação também acontece nas UAIs, exceto as do bairro São Jorge e Morumbi. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, informou em uma mensagem enviada a caminhoneiros as medidas articuladas pelo governo de apoio à categoria. Prestes a completar um ano da greve dos caminhoneiros, eles ameaçam nova paralisação após a alta do diesel. Em uma mensagem de áudio enviada a um caminhoneiro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comentou medidas tomadas pelo Palácio do Planalto para atender às demandas da categoria. Nós estamos trabalhando muito, já demos uma trava na Petrobras, qualquer modificação de preço, no mínimo de entre 15 e 30 dias, pode ter menos que isso. O áudio revelado pela revista Veja viralizou em grupos de conversas de caminhoneiros em aplicativos de mensagens. Não é possível identificar a data em que a mensagem foi enviada. O aumento no preço do óleo diesel é uma das preocupações de caminhoneiros como Basílio. Ele foi um dos organizadores da paralisação dos caminhoneiros no ano passado, em Roraima, e acha que não é a hora para uma nova greve. Não adianta fazer paralisação e não resolver. Tatiana dirige o caminhão há 15 anos e não vê futuro na profissão se os motoristas não cruzarem os braços. Se não mudar isso aí, eu não sei o que vai ser do motorista de caminhão. Em maio do ano passado, motoristas pararam os caminhões, bloquearam estradas em 24 estados do país. Apesar da intervenção do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, faltaram alimentos, remédios e combustíveis em muitas cidades. Agora, os caminhoneiros estão divididos sobre a possibilidade de uma nova greve após o anúncio do aumento de 10 centavos no óleo diesel nas refinarias. Só em 2019, o preço do combustível já subiu 24%. Na terça-feira, o governo lançou em Brasília um pacote de ações destinado ao transporte rodoviário. Além do investimento de R$ 2 bilhões para recuperação e pavimentação de estradas, cada caminhoneiro autônomo terá acesso a um financiamento de até R$ 30 mil para a manutenção dos caminhões via BNDES. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros divulgou nota reconhecendo que, apesar do esforço feito pelo governo federal em buscar soluções para algumas reivindicações, ainda não foram resolvidos o cumprimento e a fiscalização da tabela mínima de frete e afirmou também
que é cedo para uma nova paralisação. Nós, junto com o governo, realmente estamos procurando a solução para trazer esse remédio antes que a categoria morra. Continua mantida ainda a data do dia 29 de abril para uma paralisação dos caminhoneiros. Uma das causas dos problemas dos caminhoneiros é a falta de fretes, resultado de uma economia ainda enfraquecida e de um mercado cheio de caminhões novos. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, só entre 2012 e 2014, quase 430 mil caminhões chegaram às rodovias do país. Este especialista em transportes conta que nenhum outro país do tamanho do Brasil, no mundo, depende tanto dos caminhões. Os Estados Unidos não dependem do caminhão, o Canadá, a Austrália, a Rússia. São países que têm infraestruturas ferroviárias condizentes com as necessidades do transporte moderno. Começou hoje em Uberlândia a DT Week, um evento que reúne o que há de mais novo no universo da tecnologia e inovação, além de ser um bom momento para a troca de experiências na área. Confira. Inovação começa e termina com a gente. É esse o tema da 4ª edição da Digital Transformation Week, a DT Week, que ao longo de toda esta semana vai discutir assuntos relacionados à tecnologia, inovação e empreendedorismo. Segundo um dos organizadores, o evento existe desde 2017 e este ano a ideia é fazer algo totalmente colaborativo. A primeira DT Week surgiu no movimento de trazer conhecimento comportamental e tecnológico para os nossos associados. Ela surgiu bem pequena, a gente fazia aqui no nosso espaço de inovação, ela teve, salvo engano, 14 eventos e a gente tratou de temas que eram atinentes aos nossos associados e à dinâmica que a nossa empresa estava em evolução. Com o passar do tempo a gente percebeu que isso podia ganhar uma escala muito maior, principalmente se a gente abrisse ao público e fizesse isso de forma colaborativa. Então nessa edição a gente saiu de 14 eventos da primeira para mais de 120 atividades. Marcelo Nakagawa foi um dos palestrantes convidados. Professor do INSPER e da USP, falou sobre como pensar em startups mais atrativas e rentáveis e destacou que é necessário incentivar uma cultura do empreendedorismo. Muita gente vai por esse caminho por necessidade, que é muito chato. A gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver esse perfil empreendedor nos alunos, baseado no empreendedorismo por oportunidade, né? Ajudá-los a buscar e identificar uma oportunidade, a traduzir isso num negócio, numa startup. Então, cada vez mais, né, o papel da universidade é formar, de fato, bons profissionais, né, boas pessoas para o mundo e também bons empreendedores. 500 milhões de tweets por dia. E as redes sociais não poderiam ficar de fora. Ricardo Murer, diretor de tecnologia e inovação de uma empresa de telecomunicações, falou sobre como o Twitter pode ser uma ferramenta útil para facilitar a comunicação das empresas. Existem já estatísticas efetivas de que o Twitter tem sido usado com muito sucesso para atendimento ao cliente, né, com uma resposta muito positiva dos clientes em termos de satisfação, né? Chega a quase a 20% mais de satisfação do cliente quando ele é bem atendido por um canal como o Twitter. Num primeiro momento, essa espécie de maquete de Lego pode parecer apenas uma brincadeira, mas o projeto é coisa séria e funciona como um exemplo do que pode ser uma cidade inteligente. O Eduardo, que trabalha em uma empresa de São Paulo que fornece soluções para a área de comunicação, explica que aqui a ideia é demonstrar como a automação de processos pode facilitar na dinâmica de uma cidade. E a ideia é ficar aqui durante a semana e fazer uma demonstração do que seria uma cidade inteligente, onde tudo é monitorado, tudo é visto, né, de uma forma bem abrangente. Além das palestras e dos workshops, o evento também proporciona experiências imersivas como essa aqui, um salto em tirolesa através da realidade virtual. O Thiago é um dos colaboradores do evento e foi um dos primeiros a saltar dessa tirolesa não convencional. E olha que a experiência parece ter sido empolgante. É muito bacana, porque a gente fazer tirolesa é algo que não é comum. E quando a gente tem uma experiência imersiva, no caso da tirolesa, tanto sentado como deitado, é muito bacana porque você consegue sentir a sensação com o vídeo, o vento batendo e as imagens que são de ótima qualidade. Foi bem legal a experiência, bem legal.
E neste clima de tecnologia e inovação, convidamos hoje para conversar aqui no nosso estúdio sobre sociedade digital o professor Flávio Silva, da Faculdade de Ciência da Computação da UFO. Boa noite. Boa noite, Patrícia. E também o Fabiano Alves, que é analista de inovação do Sebrae. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Vamos começar então. Professor Flávio, gostaria que você nos contasse mais sobre essa sociedade digital. Como que a gente pode traduzir esse conceito de uma forma bem clara para todo mundo? No fundo, o que a gente tem, Patrícia, é uma mudança, né, na maneira como as coisas acontecem, né, como a gente interage com o mundo. E essa mudança está cada vez ficando mais imersiva do ponto de vista que você, a computação, né, ela passa a fazer parte da sua vida e ela integra o mundo real e o mundo virtual. Né? Então, quando você está usando o computador, fazendo uma compra na internet, você está no mundo, você está olhando para o mundo virtual. Uhum. Quando você conecta, né, com dispositivos, o mundo real, né? Então a tendência é que a gente passe a ser um grande sistema, onde as pessoas estão dentro de forma mais imersas na tecnologia. E isso acaba gerando uma série de novas possibilidades, de novos serviços, de novos negócios, que você não daria para imaginar. Né? Uhum. E outro aspecto é que a gente pode pensar também na integração até vamos dizer, com o biológico, né? Ou seja, o seu corpo integrado em tudo isso. Então existem muitas possibilidades, né, de negócios e que vão surgir. E aí isso vai transformar completamente a maneira como vamos dizer assim, a sociedade usa a tecnologia e se beneficia dela. Perfeito. Fabiano, e é possível chegarmos a uma conclusão de que ser digital ainda é uma opção? Eu acho que o digital... Obviamente que existe essa opção, mas as pessoas que não estão no digital, eu acho que elas ficam um pouco à mercê do que o mundo está vivendo. Né? Porque o mundo já está muito digitalizado, é isso? O mundo está muito digitalizado, existem pesquisas que indicam que o Brasil é um dos países que estão à frente até dessa digitalização, aí são em torno de 60% da população brasileira tem acesso à internet, principalmente por meio de smartphones, então a gente está falando de pouco mais de 120 milhões de pessoas. Então, e isso começa a fazer parte da vida, não só delas, mas nossas, né, que somos usuários. Tanto em questões de consumo, de relacionamento, de pesquisas, e isso incorpora no nosso dia a dia e, de repente, a gente está digital. Né? É verdade. Falando nisso, automóveis conectados, rodam sem motorista, sensores para a agricultura, nos dizem quanto a planta necessita de água. Então, é a integração da tecnologia, em especial a internet, né, nas nossas vidas o tempo todo presente. Então, no Brasil foi criada a ABINC, a Associação da Internet das Coisas. E o presidente dessa associação conversou com a nossa equipe. Confira. Olá, meu nome é Flávio Maeda, presidente da ABINC, a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Para nós da ABINC, a internet das coisas nada mais é do que a continuidade da revolução da internet, que começou nos anos 90 e mudou radicalmente a forma com que vivemos e trabalhamos no nosso dia a dia. Ao invés de uma nova tecnologia, é um momento em que a internet deixa de ser acessada apenas pelos computadores e smartphones e passa a conectar as pessoas a todas as coisas do mundo físico ao nosso redor. Isso está transformando a forma com que vivemos e como as empresas fazem negócio em uma velocidade muito maior do que na primeira onda da internet. Quem quiser entender mais sobre o tema, a ABINC vai fazer um congresso em junho em São Paulo. Saiba mais no nosso site www.abinc.org.br. Obrigado. Esse termo internet das coisas parece ser curioso, mas para você, professor, que é a sua área, explica para a gente, professor Flávio, a internet das coisas, que coisas são essas? As coisas são dispositivos dos mais variados tipos e tamanhos. Né? Então, por exemplo, você está aqui com esse relógio então está conectado à internet. Ele tem um sensor que mede meus batimentos cardíacos, que sabe por onde eu andei, quantos quilômetros eu andei. Então veja que a informação que começa a ser gerada, ela está integrada com o mundo real. Né? Então a internet das coisas, ela é na verdade um pilar de tudo isso que vai acontecer. Porque você pode aplicar a internet das coisas em indústrias, em casas, em transporte. Na verdade, nós estamos falando de dispositivos, sensores que estão, vamos dizer assim, distribuídos ao longo do mundo real.
Então ela pode estar na cidade, ela pode estar em casas, ela pode estar em tudo quanto é canto, ela pode estar numa sala de aula, e isso vai mudar completamente a maneira como o ser humano interage com a tecnologia, né? Então, esses diversos, e aí veja, a evolução da tecnologia que permite esse acesso, né? Então, os dispositivos ficam menores, consomem menos bateria, ficam mais baratos, e isso começa a se expandir. Né? E, Fabiano, falávamos aqui anteriormente, quando passava a reportagem sobre a possível greve dos caminhoneiros, que no futuro talvez não existam mais motoristas. Exatamente. Por quê? Isso tem a ver um pouco com o que o professor falou de internet das coisas. A gente está falando de automação de vários equipamentos e máquinas, e uma delas são os automóveis, que podem ser não só carros, mas também caminhões, né? A partir de que a gente chama de robôs, eles estão internos dentro daquela máquina, e não um robô físico igual a gente está acostumado, Robocop, essas coisas. Mas a máquina é autônoma, né? Então, é mais interessante porque ela não vai dormir, ela vai seguir a legislação, então ela vai, o índice de acidentes tende a ser muito menor, ou quase zero, porque ela tende a seguir todas aquelas leis que são postas para o ser humano, que a gente acaba burlando de alguma forma esse mecanismo e trazendo todos os processos que a gente vê, que a gente acabou de ver na reportagem anterior, de acidentes, enfim. Isso mesmo. Bom, veja agora como fica o clima em Uberlândia e região nesta terça-feira. A terça em Uberlândia tem previsão de chuvas isoladas. As temperaturas ficam amenas, mínima de 17 graus e máxima de 26. Ituiutaba tem tempo nublado e previsão de chuva. O termômetro marca entre 20 e 31 graus. Em Monte Carmelo fica quente. A chance de chover é de 13%, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Patos de Minas, o tempo deve ser nublado e chuvoso. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Em Tupaciguara também deve chover, mínima de 20 graus e máxima de 28. E no próximo bloco tem evento. Estamos de volta e a nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre a sociedade digital. Será que esse mundo virtual afasta ou aproxima as pessoas? Veja. Bom, na minha opinião, eu acredito que ela afasta, porque muitas das vezes as pessoas só comunicam por WhatsApp, pelas redes sociais, e isso às vezes sacia aquela necessidade que elas têm de humano, né? Eu acho que de certa forma aproxima, que nem você falou, família longe, eu acho que aproxima bastante as pessoas de fora e tudo mais, mas ao mesmo tempo quando a pessoa abre mão de ficar perto das pessoas em volta delas, eu acho que já acaba afastando. Então eu acho que é perigoso, é uma via de mão dupla que você tem que escolher o que você quer fazer. Tem dois lados, em questão de se aproxima das pessoas, porque essa facilidade faz com que as pessoas possam conversar sem que a distância os atrapalhe. Então esse contato pessoal acaba sendo dispensável. Então a troca de informações fica muito mais dinâmica, fica muito mais fácil. Não há necessidade nenhuma de eu contactar a pessoa pessoalmente. E ao mesmo tempo, isso como é o lado pessoal humano, em questão de contactar a pessoa pessoalmente, vamos dizer assim, relações pessoais, meio que vai acabando, a gente vai se tornando meio que como se fosse um robô, entendeu? Eu acho que a internet hoje ela ajuda a aproximar quem está longe, mas ao mesmo tempo ela afasta quem está perto, porque muitas vezes a gente está ali com uma pessoa do lado, mas a gente não está conversando com ela porque a gente está ali na internet conversando com uma pessoa que está mais longe. São muitos pontos positivos e negativos que essa sociedade digital nos impõe. Então, professor Flávio, voltando a falar então sobre esse uso de tecnologias, o ser humano ele teve que se adaptar a essas tecnologias para poder trabalhar ou para poder exercer suas atividades no cotidiano? Olha, Patrícia, eu acho que o ser humano gosta muito de tecnologia. Esse dia eu estava pensando sobre isso, porque a tecnologia nos circunda a todo tempo.
Você está com um carro, você tem um rádio, você tem uma TV, você tem um telefone, você chega na sua casa, você tem um liquidificador, tudo é tecnologia. Sim. A tecnologia, ela permeia a nossa vida, né? E ela, no fundo, assim, ela amplia as nossas capacidades, né? Então, é claro que você tem um risco, tudo você tem um risco, na vida tudo é assim, né? Então, você tem o risco do mau uso da tecnologia, do uso excessivo, né? Mas o bom uso disso traz resultados que podem ser, né, benéficos para quem usa. Mas né? para quem já tem o smartphone como uma extensão do corpo, no lado do celular da mão, é preciso também observar esse comportamento. Sim, claro. É importante que tenha um bom senso no uso, né? Porque uma coisa também que pode acontecer muito é, por exemplo, você está ligado no trabalho o tempo todo, né? Você não consegue se concentrar. Então, por exemplo, o pessoal pensando aqui, né, os estudantes não conseguem se concentrar, não conseguem, né? Então, ter foco, porque você tá com muitas conexões possíveis ao mesmo tempo. Então, existem os riscos, né? Então, é importante as pessoas terem esse bom senso, né, e saber, né, até onde ir, até onde parar, né? Isso é fundamental, porque senão pode vir a ser um uso nocivo, né? Um uso que vai trazer, ao invés de benefício, malefício. Perfeito. De acordo com o escritor Emanuel Castells, no livro Sociedade em Rede, ele diz que não tem mais volta, né? Vivemos uma sociedade em rede. Diante desse cenário, Fabiano, quais são as alternativas, então, para não se sentir, para se sentir pertencente a essa sociedade em rede? Eu acho que assim, a partir do momento que a tecnologia e a inovação começam a fazer parte do dia a dia cada vez mais naturalmente das nossas vidas, e a gente está vivendo um momento muito interessante que é uma nova revolução que a gente chama de quarta revolução industrial, e é uma oportunidade. Após a era da informação, inclusive, ou seja, está mudando tudo o que existia de premissa antes. Então, a educação, será que ela vai ser, como que vai ser a próxima educação? A gente falou de carros autônomos, falou de IoT, como é que vai ser? Será que a gente consegue resolver o problema ou minimizar a segurança, falta de segurança que existe na população? Será que o futuro do dinheiro, como que ele vai ser? A gente está falando que começa a vir alguns conceitos de blockchain e algumas coisas, fintechs. Como é que vai ser a saúde? Quais são os benefícios que a gente pode aproveitar com isso? Então, tem várias respostas que já estão aqui, só que a gente não tem certeza delas, e várias questões sem respostas. Então, isso está aberto, um mar de oportunidades para as empresas, para os empreendedores, para todo mundo que está aí e tem curiosidade. E essa resposta começa de uma pergunta: como que eu posso resolver esse problema? Como é que... E aí começa a entrar alguns conceitos, por exemplo, de startups, que as startups nascem assim, tentando resolver um problema, falhando, mas se remodelando e tentando encontrar respostas para aquilo. E de repente ele se cria uma solução que muda totalmente a questão do mercado. Aquele mercado que era antes, funcionava de um formato, por meio daquele novo modelo de negócio, esse mercado já não é mais como era antes. E todas aquelas empresas, inclusive, tendem a não existir mais por meio desse novo modelo de atendimento, por meio dessas soluções que são, de certa forma, inovadoras. Perfeito. E, professor Fabiano, podemos dizer que Uberlândia é, sim, hoje um polo de inovação e tecnologia? Perdão, Flávio. Sim, Patrícia, existe muita coisa aqui em Uberlândia. Eu digo que aqui a gente tem, na realidade, um momento muito interessante, um ambiente muito interessante. Tudo isso que nós estamos falando envolve, por exemplo, telecomunicações. Né? Então, nós estamos falando da próxima geração das redes móveis, o 5G. Então, nós temos um operador de telecom aqui em Uberlândia, né? Que é daqui, que é local, que tem uma grande proximidade com a universidade. Né? Por outro lado, a gente tem aqui os diversos setores. Né? Nós temos aqui na agricultura, nós temos aqui medicina, nós temos aqui geração de energia fotovoltaica, nós temos então uma série de setores, né, que são chave nesses novos mercados, que vão se beneficiar dessa tecnologia. Então a gente tem aqui uma situação privilegiada. Por exemplo, a gente participa de um projeto internacional, é uma colaboração internacional, onde tem países da Europa, e a gente é o país, aqui, nós estamos aqui na Universidade de Uberlândia, a gente tem uma ligação, uma infraestrutura para fazer experimentação nessas próximas redes, né? Usando o 5G, usando o IoT, e a gente tem um cenário muito rico aqui.
Nós estamos envolvidos a universidade num piloto de larga escala, né, de uso dessas tecnologias na agricultura. Tá? Nós temos um outro projeto aqui que envolve a indústria 4.0, tudo aqui em Uberlândia, com indústrias locais. Então a gente tem um cenário muito rico aqui e assim, o tamanho da cidade e a proximidade das pessoas facilita essa articulação. Então a gente pode explorar, a universidade tem explorado isso de muitas formas. E a gente pode, enquanto universidade, colaborar muito para a sociedade. Porque eu entendo que hoje os desafios que a gente tem nessa área, eles envolvem o que a gente chama de tecnologias convergentes, né? Ou convergent technologies, que você então precisa de colocar gente de várias áreas para resolver os problemas. Se eu estou falando de agricultura, eu vou falar de engenheiro, vou falar de gente da ciência da computação, vou falar de gente da agronomia, da biologia e por aí vai, né? Da área da economia, pensar em novos modelos de negócio. Então, existe uma gama muito grande e ampla para a gente atuar aqui na cidade. Então, nós temos em Uberlândia essa posição privilegiada e a gente tem explorado isso bem. Perfeito. Agora é hora de você ficar por dentro dos eventos que acontecem na UFO. Tem recitais, jogos, palestras. Aproveite as dicas. Olá, você confere agora os eventos que acontecem na nossa universidade. O curso de música promove nesta quarta-feira um recital de canto e piano. A apresentação vai ser realizada por Brenda Oliveira e o pianista Hernani Machado. O recital acontece na Sala Camargo Guarnieri, às 8 da noite, no bloco 3M. O professor da Universidade de Brasília, Sérgio Antônio de Freitas, vai ministrar uma palestra aqui na UFO sobre os desafios da permanência de alunos no ensino superior. A análise feita pelo professor está relacionada aos indicadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. As inscrições para o evento podem ser feitas até o meio-dia de quarta-feira. Já a palestra vai ser realizada na quinta, das 2 às 4 da tarde, no bloco 5R. E no sábado, o projeto Jogos de Tabuleiros Modernos realiza a primeira tarde de disputa na UFO. Contando com os mais variados tipos de jogos de tabuleiro, o projeto pretende trabalhar de forma lúdica o raciocínio lógico de alunos do ensino médio de Uberlândia. Eu fico por aqui, até o próximo evento UFO. Tchau! O Jornal da UFO está terminando. Eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Flávio, da Faculdade de Ciência e da Computação da UFO. Obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, Patrícia. E também o Fabiano Alves, que é analista do Sebrae. Obrigada, Fabiano, pelas informações. Obrigado. E como que as pessoas podem fazer para acessar o Sebrae, no caso de ter uma empresa ligada à inovação e tecnologia? Então, independente dela estar ligada ou não à tecnologia, é interessante a gente ter uma gama de soluções que, desde cursos, consultorias, workshops, que estão disponíveis aí, tanto online quanto presencialmente aqui na cidade, na João Naves de Ávila, 2627. Ok, muito obrigada pela sua participação. O Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma ótima semana. Tchau.